A intuição é um presente maravilhoso, mas apesar do que alguns acreditam, todos nós temos e podemos acessá-la ao máximo se quisermos. Algumas pessoas são naturalmente dotadas com intuição e aproveitam o seu poder, por vezes, mesmo sem estar cientes disto. Muitas vezes isso é porque ela se torna sua segunda natureza ou por terem permitido que ela fosse uma aliada desde que eram crianças, por isso a sentem tão natural como o pensamento ou como buscar uma lembrança. Para a maioria das pessoas, no entanto, a intuição é algo com a qual não conseguem se relacionar, porque não sabem, ou se esqueceram de como senti-la, ou porque suas crenças têm reprimido esta parte de si mesmo. Isto não é nenhuma surpresa, uma vez que a nossa cultura contemporânea frenética instalou em nós um tipo diferente de modo de viver, um que é curvado em direção à lógica, à escolha racional da forma de pensar em geral, com o lado esquerdo do cérebro. A sociedade não desenvolve a capacidade intuitiva, a imaginação, e o lado direito do cérebro do pensamento criativo. Não é algo que ensinam nas escolas massificadoras dos governos. Não há uma orientação formal sobre como aproveitar suas habilidades do lado direito do cérebro quando você é uma criança, ou está crescendo. Isso seria bastante gratificante, você não acha? No entanto, existem passos simples que podem orientar qualquer um a se abrir, crescer e aproveitar mais a intuição na sua vida. Mas por que alguém deveria se tornar mais intuitivo? Você pode perguntar. Por que não aprender alguma outra habilidade em seu tempo livre, tais como outra linguagem, programação ou projeto? Aqui estão alguns motivos a respeito de por que a intuição é um presente fantástico e uma aliada que devemos ter. Gera economia de energia. A intuição economiza muito ranger de dentes, coçar a cabeça, pensamento analítico, acrobacias mentais, intensivas e extenuantes. Por quê? Porque a intuição funciona fora da caixa do pensamento linear, e cenários hipotéticos seguindo direto para a resposta. Em algum nível, você implicitamente sabe a resposta sem a necessidade de passar pelo processo todo de descoberta. Solucionadora de problemas. Às vezes não importa o quanto você pensa sobre um problema, você simplesmente não consegue encontrar uma solução. Pode ser porque você esteja fazendo a tentativa de olhar para ele, a partir do mesmo ângulo repetidamente, ou talvez existam algumas variáveis que você não consegue ver, ou seja, algo completamente desconhecido. Muitas vezes, a intuição oferece uma solução para um problema difícil, porque ela acessa um nível mais profundo da mente e está conectada ao seu coração, algo que seu julgamento racional sozinho não consegue fazer. GPS e buscadora de rota. A intuição é a ferramenta perfeita para lhe dar instruções quando você está perdido. Como mencionado acima, às vezes algumas variáveis são desconhecidas, portanto, nos perdemos na incerteza. Quando somos mais intuitivos, de alguma forma sabemos o caminho para fora ou o que precisamos fazer, e quanto mais nós confiamos nela, mais precisa ela se torna. Evita problemas. Às vezes tentamos usar o julgamento racional sozinho, para tomar uma decisão, em que podemos obter mais problemas, ao invés de ficarmos longe dele. Da mesma forma, pode ocorrer uma sequência problemática de eventos que não é possível prever, quando analisamos a situação. A intuição, por outro lado, pode evitar problemas, transmitindo uma sensação de que algo está estranho e que é hora de ficar longe dele. Conselheira de relacionamento. Se tivéssemos que viver nossas relações, seguindo a mente racional, elas obrigatoriamente seriam um desastre total.
Mais uma vez, a intuição pode funcionar maravilhosamente bem nas relações. Pode dar-lhe indicações sobre o relacionamento, ajudando você a identificar problemas e fornecendo percepções sobre o que pode ser melhorado. O desenvolvimento da intuição exige 3 etapas diferentes: a etapa de ajuste, refinando o processo e reforçando o hábito. Os 10 passos que eu recomendo a você abrangem cada uma destas 3 etapas. A etapa de ajuste. 1. Quebra o padrão. Uma maneira muito interessante e divertida de se preparar para ser mais intuitivo é mudar e romper com os padrões habituais rígidos. A ideia é treinar a sua mente para ser mais fluida e estar aberta a coisas novas, fora do habitual. Um exemplo é mudar as rotinas que você pode, refazer a decoração da casa, mudar o seu percurso para o trabalho, usar cores que você normalmente não usa, etc. 2. Converse gentilmente com você mesmo. Imagine a intuição como uma menina delicada, gentil e brincalhona, ao tempo mesmo. Seu pensamento é o de um adulto na sala. Como você convida a menina para jogar com você, ou pelo menos como não assustá-la? Sendo áspero, fechado, ou simplesmente chato não vai ajudar. A mesma coisa é com o seu pensamento, ao conversar com o seu interior. Sendo autocrítico, cético, ou cínico, não vai acionar a sua intuição tão cedo. Seja gentil com você mesmo. 3. Confie no seu instinto. Um aspecto importante que facilita a intuição fluir mais em sua vida é confiar no sentimento do intestino, frio na barriga. Aprenda primeiro a reconhecer o que são seus instintos, então eles vão começar a ajudar. Confie que eles têm algo a dizer. Quanto mais você fizer isso, mais você envia mensagens para sua consciência profunda de que você está em sincronização e pronto para atender a chamada. 4. Dê espaço. Seguindo as 3 etapas acima, abrirá espaço para fluir mais intuição do seu interior em sua vida. Ao quebrar alguns padrões de hábitos, suavizar suas conversas internas e dar mais confiança a seus instintos, você está abrindo mais espaço para a intuição surgir. Afinal de contas, a falta de intuição não é nada mais do que a falta de espaço para que ela venha através do seu interior, porque você pode estar totalmente bloqueado por algumas crenças transmitidas a você pela sociedade. Refinando o processo. 5. Esteja pronto. Uma coisa importante sobre a intuição é que quando ela vem, é instantânea. Você não pode desligar, ou colocá-la em espera. Você não pode dizer deixe uma mensagem, eu vou prestar atenção quando estiver livre. A intuição é espontânea e é uma manifestação viva, como o sistema de respiração. Isso acontece no agora. Então, quando você faz a chamada, esteja sempre pronto para ela. Isso vai trazer cada vez mais do mesmo. 6. Mude o seu foco. Quando o foco está sobre algo muito específico, você pode receber uma visão mais clara das coisas. Você pode ver as coisas mais nítidas do que quando não estava antes no campo focal. Entretanto, a intuição funciona melhor quando trocamos nosso ponto focal por um instante. Estando focado ajuda a trazer as coisas com uma definição superior, então você precisa dar um passo atrás para desfocar um pouco e esperar sua mente subconsciente sintetizar as informações, voltando com uma resposta intuitiva. Aprender o processo de mudança de foco é uma ferramenta poderosa para refinar as suas capacidades intuitivas. 7. Ouça o seu corpo. O corpo é uma antena que recebe e transmite informações o tempo todo para a mente e o campo energético em torno dela.
Pense na intuição como borboletas no estômago, aperto no peito, etc. Assim, o corpo pode ser um bom indicador do que está acontecendo dentro de você, em níveis mais sutis. Refinar o processo de intuição requer que você torne um hábito verificar, em seu corpo, estes indicadores. Eu gosto de fazê-lo em momentos de silêncio, e às vezes na meditação. Estando receptiva a estes sinais, vai fazer você mais sensível e comprometido com o seu lado intuitivo. 8. Faça as perguntas certas. A intuição pode ser auxiliada pela mente lógica e racional, mas não dominada por ela. Assim como no caso de mudar o ponto focal para algo, podemos direcionar o foco para o nosso interior, em relação a alguma coisa, e fazer as perguntas certas. Eu tenho a convicção de que isto é extremamente útil e poderoso. Quando a nossa ideia sobre algo é confusa e pouco clara, temos falta de direção e confiança. É como se nós não soubéssemos por onde começar. A intuição pode nos dar uma resposta clara, mas precisamos ajudá-la a responder, fazendo perguntas mais específicas. Escrever embaixo. Quando você começa a fazer perguntas, você define mais a posição, e é aí que você pode atingir o ponto certo, ou ponto focal, e bang, a intuição vem. Reforçando o hábito. 9. Sintonizando o canal. Esteja pronto. Mudar o seu ponto focal e ouvir o seu corpo são realmente grandes pontos de acesso para sintonizar com as suas intuições. No entanto, este processo tem que ser reforçado sistematicamente. Ele precisa ser praticado repetidamente. 10. Seja grato e valorize. Por último, mas não menos importante, a intuição é reforçada em sua vida cotidiana, ao reconhecer e ser grato pela orientação que ela tem providenciado. Ser grato a algo é uma maneira de torná-la mais presente, porque você está derramando a luz da sua consciência sobre ela, e abrindo seu coração para ela. Por isso, sempre seguir a sua intuição é um bom conselho. Seja grato por suas bênçãos, e valorize-a como sendo um dos maiores bens em sua vida.